Derrota. Derrota é uma palavra que não existe, ou pelo menos parece não existir, no calendário do Filipe Luís. Tem a despedida do Gabigol, tem a questão da eleição de presidente, Flamengo, e tem as últimas notícias da semana que a gente conseguiu acompanhar logo depois da vinheta. Vamos lá, saudações rubro-negras. Você quer Flamengo? Só que antes da gente começar, aquele negocinho, né? Aquele joinha, deixa um like se o conteúdo for relevante. A gente tá com conteúdo aí, né? Trabalhando para fazer um conteúdo legal para todos vocês. Se você achou relevante, deixa um like, se inscreve aqui no Podfla, se inscreve no Igor_Podfla, que lá também tá rolando conteúdo. E bora pro vídeo. Vamos então falar de Clube de Regatas do Flamengo, né? Quando eu falei pra vocês a questão de entregar, que eu achava que não ia acontecer, falei muito na rede vizinha isso também, né? Nos vídeos curtos lá. É bem difícil acreditar que o Filipe Luís ia acabar trabalhando com a possibilidade de entregar o jogo pro Criciúma. Era muito difícil. Até porque o próprio discurso do Filipe Luís, ele já vai contra qualquer situação que possa se assemelhar a um corpo mole, ou uma combinação para que o oponente, o rival, acabe se dando melhor, no caso, né, para que o rival se dê bem. Então eu achava isso muito difícil, e a postura do Flamengo veio a comprovar toda essa situação, a começar semana passada já no jogo contra o Internacional, né? No jogo contra o Internacional, que foi... A gente tinha feito o último vídeo antes do jogo contra o Inter. O jogo contra o Inter, o Flamengo já abriu 3-0, já acabou tirando... O Flamengo teve a proeza de conseguir eliminar o Fortaleza, eliminar o Inter do campeonato e rebaixar o Criciúma, né? Porque o Flamengo acabou rebaixando o Criciúma com o resultado de ontem do Fluminense, que ainda não escapou, diga-se de passagem. O Flamengo conseguiu, com essa postura de gente grande. Eu até comentei ontem, também na rede vizinha, é aí que separa os homens dos meninos, né? Porque é a postura que a gente queria que o Flamengo tivesse. Eu entendo qualquer movimento do torcedor no sentido de querer que o Flamengo perdesse para prejudicar o Fluminense. Completamente entendo, mas eu fico pensando no torcedor que acabou indo no Heriberto Rios ver o Flamengo, se visse uma coisa daquela, sabe? No nível de entregar, de fazer corpo mole. Eu acho que isso vai contra o princípio desportivo, enfim. Mas torcer contra o Fluminense a gente pode, né? É como eu falei, preferiu o Fluminense rebaixado? Claro que eu prefiro o Fluminense rebaixado, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, ganhou ontem do Cuiabá, mas a combinação de resultados aí pro final de semana, por que não? Why not? E eu vou te dizer, não é tão difícil não. Quem diria que até o Galo Mineiro tá no... Primeiro campeão no galinheiro. O Galo tá caindo pelas tabelas e pode ser até rebaixado ainda no domingo, acreditam? Pode ser rebaixado, se houver uma combinação ali de resultados, o Galo cai, no caso a derrota, né, para o Atlético Paranaense, mas enfim, não vamos ficar falando de combinação de resultado aqui, vamos pro próximo assunto, que aqui é Flamengo. E teve sorteio então dos grupos do Mundial de Clubes da FIFA, um Mundial de Clubes que particularmente eu tratei de uma forma diferente até então, né? Eu tratei de uma forma bem superficial, porque não me despertou muita vontade de acompanhar, eu acho uma bobagem, achava uma bobagem. Não tem nada garantido que esse mesmo Mundial exista daqui a 4 anos, porque ele não seria todo ano, ele seria de 4 em 4 anos, substituindo a Copa das Confederações. É por isso que ele está sendo feito, né, no país sede, e substituindo a Copa das Confederações. Eu acho que com o tempo, se ele continuar, ele pode acabar sendo mais importante até que a Copa do Mundo, porque o futebol de clubes é muito maior que o futebol de seleções, isso eu não tenho a menor dúvida. Basta ver o interesse das pessoas pelos clubes e pelas seleções. Aqui, claro, é uma vergonheira que a gente está passando, né? É óbvio. Mas, enfim, com relação aos grupos, o Flamengo, na minha opinião, pegou um grupo bem razoável, né? Bem razoável mesmo, onde existiu uma situação
que ele tem que ficar em primeiro ou segundo, né, para se classificar. Mas a situação que eu me refiro é a seguinte: no outro grupo, porque a gente já sabe todo o chaveamento até a final. No outro grupo, o Flamengo pega o primeiro ou o segundo, e o primeiro do outro grupo deve ser o Bayern de Munique. O segundo, ou Boca Juniors ou Benfica. E aí é que tá a situação. Se o Flamengo consegue boas vitórias para cima do Esperance e do Leão, e por acaso um empate com o Chelsea, o que decidiria na teoria se o Chelsea ganhasse as outras duas num saldo de gol, mas digamos que porventura, por algum motivo, o Flamengo fique em primeiro nesse grupo. Ele pegaria muito provavelmente Boca Juniors ou Benfica. O que, numa suposta simulação de oitavas de final, seria mais tranquilo avançar para as quartas de final. E aí é cachorro grande, né? Mas isso é só uma simulação. Isso é só uma simulação. Porque caso o Flamengo fique em segundo do grupo, o Flamengo já esbarra nas oitavas de final, provavelmente com o Bayern de Munique. E aí é bem difícil a gente achar que o Flamengo conseguiria vencer do Bayern de Munique, né? Porque são mundos diferentes, né? São mundos diferentes. E aí, claro, não estou sendo dramático e nem negativista, tá? É que realmente, né, o Bayern de Munique é outro mundo, é outra situação. Não tem como a gente imaginar o Flamengo sendo avassalador e passando por todo mundo, os europeus, assim. Mas então esse é o cenário. Esse é o cenário. Agora o grupo complicado mesmo pegou o Botafogo, né? O Botafogo pegou um grupo complicado. Por ser do pote 3, ele acabou pegando o Atlético de Madrid ou Paris Saint-Germain. Um bocado complicado pro Botafogo. Mas enfim, eles que se virem. Problema nós temos nosso, né? Problema nós temos nosso. E o Mundial vai acontecer de junho a julho do ano que vem, né? Em 13 sedes nos Estados Unidos, já simulando, né, é um pré-evento, como eu falei, por isso no lugar da Copa das Confederações, já simulando toda essa prévia de estrutura, de tudo mais, lá nos Estados Unidos. Eu só espero que não tenha nenhum estádio com marcação de futebol americano, né, que nem teve na Copa América, aquela vergonheira daquela Copa América. Mas vamos lá, sobre o Mundial, falei, tá falado. E no domingo encerra-se mais um ciclo no Flamengo e dessa vez talvez o mais importante deles nos últimos anos. O Gabriel Barbosa vai realmente dar adeus ao Clube de Regatas do Flamengo. Acho que chegou o momento. O Flamengo tem dificuldade gigantesca em desfazer os vínculos, né? Desfazer os vínculos no sentido desse grupo de 2019. O Gabriel fez um bom trabalho. Tudo que foi investido nele já foi muito bem, retornado. O Gabriel é ídolo do Flamengo, goste você ou não, goste eu ou não, o Gabriel está entre pelo menos os 5 maiores ali do Flamengo. Não é o meu maior, nem o segundo, talvez nem o terceiro, mas ele com certeza está entre os 5 maiores do ídolos do Flamengo. E a gente agradece ao que ele fez, agradece ao que ele jogou, agradece a ele ser tão decisivo, ou ter sido tão decisivo, e mesmo assim ainda dá polêmica, né? Na parte finalzinha, né, do contrato dele. Ele queria um microfone para se comunicar com a torcida, e é claro que o Rodolfo Landim não ia deixar, né? Claro que o Landim não ia deixar de maneira alguma, até porque a eleição é no dia seguinte, é na segunda-feira, e o Gabriel, digamos assim, a boca dele não é uma das coisas mais fechadas do universo. Então eu acho que como momento seria legal ele ter um microfone lá e tal, como momento, mas eu até entendo a questão do Landim de não querer se expor, ou não querer expor a diretoria, mas só estou colocando fatos também, né? Não sou pró-Dunche, não sou pró-Landim, aliás, eu não sou pró nenhum deles, eu sou pró-Flamengo, tá? Minha chapa é a chapa Clube de Regatas do Flamengo. E vai ser uma festa bonita, os ingressos estão todos esgotados. O importante é que o Gabriel marcou história, o Gabriel fez a gente rir, o Gabriel fez a gente chorar, o Gabriel fez a gente se irritar. Mas esse é o Gabriel Barbosa, né? Ele virou notícia desde o primeiro dia até o último. Eu mesmo, quantas vezes falei que não aguentava mais falar das situações dele, mas sempre falava das situações dele. Então, é só agradecer.
os ciclos terminam, as coisas passam, os jogadores passam e o Flamengo fica, né? O Flamengo fica. Daqui a 5, 10, 15 anos a gente vai lembrar de tudo que o Gabriel fez, vai lembrar provavelmente com um sorriso no rosto e contando coisas boas. E é isso. É hora de dar o tchau, porque esses ciclos, eles terminam de fato. A gente às vezes quer prorrogar, como a gente procrastina várias coisas na vida. Então, tem um momento, e esse momento chegou, já tem muito desgaste. Então, obrigado, Gabriel, estás na lista aí dos principais ídolos do Flamengo, e você não sabe o quanto aqueles 2 gols da Libertadores me fez chorar, e o quanto todas as tuas partidas decisivas me fizeram chorar, e não só a mim, a muita gente. Valeu, obrigado mesmo por tudo, e que você não marque gol no Flamengo se jogar contra. Boa sorte, Gabriel. E esse vídeo aqui eu tô gravando ainda antes das eleições, só para marcar mais uma vez a eleição no Flamengo na segunda-feira. Vamos conhecer o presidente do Flamengo para o próximo triênio, é importante. A votação vai ser na Gávea, no Clube Social, na Gávea. Começa às 8 da manhã, vai até às 9 da noite. Primeira vez com urna eletrônica, então a gente deve conhecer rapidinho o presidente depois das 9 da noite. O mundo do Flamengo de votantes é muito pequeno, não deve chegar a 3 mil e pouquinho, não deve chegar a isso de votantes. De votantes, de sócio tem mais, mas de votantes não deve chegar a isso. Muita gente falando muita coisa aqui, muita coisa lá, então pesquisa uma de cada lado. Então não adianta a gente falar mais muita coisa. Finalmente esse processo está terminando, esse processo político está terminando. Eu venho acompanhando ele desde o início do ano. Muito falatório, muita notícia sem fundamento e agressões até. Eu acho que talvez seja o processo político do Flamengo mais arrastado, assim. E enfim, os 3 eram da mesma chapa, né? Daqui a pouco estão conversando, estão tudo no mesmo lugar de novo. Mas segunda-feira termina e a gente vai conhecer o próximo presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo para o próximo triênio, para os próximos 3 anos. É importante, rapaziada, é importante porque se trata, quem assumir, vai assumir um clube bilionário com potencial gigantesco e com uma torcida que, olha, vai fiscalizar, e eu me comprometo, tá? Através disso aqui, ó, de olho, claro, torcendo sempre pelo bem do Clube de Regata do Flamengo. Valeu, rapaziada. Valeu, até o próximo Fala Igão. Vamos lá. Eu acho que provavelmente a gente faz talvez depois das eleições, na terça-feira. Vamos ver se dá certo isso aí, porque já pega o final de semana e pega a terça-feira, né? Pega a segunda-feira e a gente volta a conversar. Valeu, povo. Saudações rubro-negras. Isso aqui, Flamengo. Fui. Pode Flá, segue o Igor, pode Flá, avisa a nação, aqui tem jornalismo.